Eu os convido para Lucas 9:41, texto muito conhecido, e nós vamos ler esse texto sagrado. Lucas capítulo 9, versículo 41. Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 41, que diz: Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Quando você chega em Lucas 11:29, lá você encontra Jesus dizendo: esta geração é perversa. No mesmo capítulo 11 de Lucas, no versículo 32, Jesus disse assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 22, você encontra lá: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Estes versículos dão luz ao tema: Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração. Vamos dizer esse tema? O tema é: Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração. Vamos dizer? Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração. Quando me refiro à nova geração, refiro-me às pessoas que nasceram entre os anos 1995 a 2010, 2011. É considerada pelos especialistas a geração Z. A galera que tem aí entre 11 a 26, 27 anos de idade. Eu apresento algumas características desta nova geração. E antes de fazê-lo, eu quero deixar bem nítido, bem claro, que há muitas exceções nessas qualidades, nessas características que eu vou apresentar aqui para vocês. Há exceções. Nem todas as pessoas nessa faixa etária, de 11 anos de idade a 26, 27 anos de idade, há muitas exceções, muitas mesmo. Há pessoas com mais anos de vida do que a chamada geração Z, que são iguais ou piores, ou mais problemáticas do que esta geração chamada Z. A primeira característica dessa galerinha de 11 a 26, 27 anos de idade é inteligente, porém não sábia. Tem inteligência, mas não age com sabedoria. Muitos confundem inteligência com sabedoria. Por isso o apóstolo Paulo disse: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Uma geração inteligente. Irmãos, eu desconheço um povo mais inteligente do que o pessoal que tem entre 11 a 26, 27 anos de idade. A inteligência é demais, dominam quase tudo. Sobretudo as mídias sociais. As mídias sociais. Tem coisas que um menino de 10, 11 anos pega e ele sabe fazer num celular que uma pessoa de 30, 40, 50 anos não sabe. É uma geração inteligente demais.
mas falta sabedoria. É uma geração inteligentíssima, mas falta sabedoria para lidar com situações simples do dia a dia. Coisas simples, corriqueiras do dia a dia, falta sabedoria. Escutem, muitas vezes subestimam a sabedoria e a experiência dos pais em detrimento à sua inteligência. Muitos acham que por terem uma formação acadêmica superior aos pais, porque tem alguns pais que têm filhos nessa faixa etária, que os pais são semi-analfabetos. E por isso, alguns filhos subestimam a experiência e a sabedoria dos seus pais, porque têm uma formação acadêmica mais elevada do que eles, porque domina as tecnologias mais do que eles. Essa turma acha que sabe o que é melhor para ela mais do que os próprios pais. Então a primeira característica desta chamada geração Z é inteligente, mas falta sabedoria. A segunda característica desta geração, preguiçosa, é a geração mais preguiçosa da história da humanidade. Vivem como independentes, no entanto, na maioria das vezes, são dependentes dos pais ou dos avós. Querem uma liberdade que na realidade não têm, porque dependem financeiramente dos seus pais ou dos seus avós. E muitos questionam os pais, desobedecem os pais, algumas vezes fazem até pouco caso dos pais, mas são sustentados por eles. Querem tudo do bom e do melhor, mas não trabalham. E até as atividades que deveriam ser feitas dentro de casa são feitas, mal feitas quando são feitas, e acham até que os pais exploram quando pedem para fazer algum serviço doméstico. Acham o conservadorismo dos seus pais retrógrado. Acham o conservadorismo dos seus pais arcaico, antiquado. Acham que as suas respostas para tudo é o que de fato é certo e nada mais e ninguém mais é certo. Esta chamada geração Z acham que as suas ideias são revolucionárias. Acham que pode mudar tudo, inclusive o mundo, mas tem preguiça de arrumar o próprio quarto onde dorme. Terceira característica desta chamada geração Z é perversa. Geração perversa. Essa perversidade hoje não está ligada à malevolência. Nos dias de Jesus, quando ele disse: esta geração superou em maldade os ninivitas. Quem eram os ninivitas nos dias de Jonas? Era o povo mais malvado da história dos dias de Jonas. Eles maltratavam os profetas de Deus. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os profetas de Deus, retalhavam, como se retalham uma carne de porco, uma carne de bode, retalhava, jogava sal e deixava a pessoa no sol. E mais do que isso, eles pegavam 2 cavalos, amarravam os braços e as pernas dos profetas de Deus e espantavam os cavalos para que aqueles profetas fossem rasgados ao meio. Estude a história dos ninivitas, que você vai ficar surpreso da maldade daquele povo. Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, e Jonas não queria que eles se arrependessem. Jonas ficou zangado quando eles se arrependeram, porque Jonas queria que Deus matasse todo mundo, derramasse fogo e eliminasse definitivamente
com toda aquela cidade de Nínive, porque eles eram muito cruéis. E Jesus disse, nos dias dele, Jesus disse: olha, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo e julgarão essa geração de hoje, por causa da sua maldade. Essa perversidade a que Jesus se refere, nos dias de hoje não é no contexto de ser mal, mas é no contexto de perversidade no que tange à libertinagem. A libertinagem é perversão moral. Perversão moral. Não é que a pessoa seja má, é que ela é moralmente questionável. Então, quando a gente diz a geração Z é uma geração perversa, a gente está dizendo que é uma geração moralmente corrompida. A perversão moral hoje, meus amados irmãos, é grande na geração Z. A perversão moral na chamada geração Z supera a perversão de Sodoma e Gomorra. A perversão moral da geração Z, ela supera a perversão da antiga Roma nos dias dos Césares. A perversão hoje da geração Z supera a perversão grega. Em todos os tempos da humanidade, pós-pecado, nunca houve uma geração tão moralmente pervertida como nos dias de hoje. Outra característica desta chamada geração Z, e aqui eu quero me deter só um pouquinho mais. Esta geração Z é a geração incrédula. Incrédula. Está ligada aqui à religião. Incredulidade é a ausência de crença. Escute, escute. Nunca houve na história da humanidade uma geração que não acreditasse em nada no que tange a religião, como nos dias de hoje. Sim, pasmem, meus amados irmãos, pasmem. Proporcionalmente, na história da humanidade, nunca houve uma geração tão incrédula quanto os nascidos entre 1999 a 2010. Nunca. Não confunda idolatria com incredulidade. Idolatria é a crença em diversos deuses, em diversos objetos de culto. Incredulidade é a não crença em absolutamente nada no que tange a religião. Muitos desta geração, muitos, talvez a maioria, é anti-religião. Anti-religião. E aqui eu não estou falando, é porque é uma geração que critica as igrejas evangélicas, o protestantismo. Não. Eu estou falando de uma geração que é anti qualquer tipo de religião. Essa geração de hoje. Anti tudo que é espiritual. A geração Z é zero em matéria de religião. Observação importantíssima. A maioria, escutem, meus amados irmãos e amigos, pelo amor de Deus, escutem. A maioria dos que se denominam ateus hoje, sem religião, desigrejados, a grande maioria são filhos de bons cristãos. A maioria vieram de princípios judaicos cristãos. Escute,
A maioria da galerinha de hoje, que não acredita em nada do que é espiritual, não faz caso de Deus, faz pouco caso da Bíblia, acha a Bíblia machista, acha a Bíblia ditadora, acha a Bíblia uma ilusão, uma invenção. A grande maioria são filhos de bons cristãos. Tem origem judaica cristã. A grande maioria. Muitos deles são tão liberais moralmente que a decência passou a ser odiada. Bem como as pessoas que se posicionam conservadoras. Por incrível que pareça, meus amados irmãos, até os católicos romanos estão sendo criticados hoje. Sabe por quê? Por serem católicos. Por serem católicos. É o fim. Hoje nós encontramos padres, bispos, que têm as suas redes sociais silenciadas. Eu não sei o nome técnico que a meninada dá para quando alguém tem um canal no YouTube, tem um blog, tem lá sei lá o que no Instagram, que aquela pessoa diz uma coisa que uma boa parte não concorda, aí fazem uma campanha para tirarem os seguidores daquela página. Eu não sei o nome daquilo, eu acho que é silenciar, sei lá, alguma coisa no sentido. Mas até padres e bispos católicos estão sendo silenciados porque se colocam como conservadores. Porque dizem que são a favor da família. Pastores, líderes cristãos estão sendo silenciados. Meus amados irmãos, estão criando leis para silenciar os cristãos. Eu não estou me referindo ao Afeganistão, não, meus amados irmãos. Eu estou me referindo ao Brasil. Nós já estamos sendo considerados criminosos por darmos nosso posicionamento bíblico. Considerados criminosos. Simplesmente pelo fato de darmos o posicionamento bíblico. Ontem alguém me perguntou: pastor, isso não foi a primeira vez que me perguntaram, pastor, a igreja está preparada para trabalhar com os homossexuais? Os meninos que querem ser meninas e as meninas que querem ser meninos? Ou os meninos que dizem, eu tenho um corpo de homem, mas a minha alma é feminina, eu quero ser menina? Ou as meninas que têm um corpo de menina, mas querem ser meninos? Aí alguém me perguntou ontem, a igreja está preparada, pastor? Eu digo não estamos preparados. Alguém me perguntou, e a questão do divórcio? Meus amados irmãos, meus queridos irmãos e amigos, escutem, nós já perdemos muitas batalhas nós já perdemos. Antigamente era vergonhoso dizer que era divorciado. O pavor de uma mulher e de um homem era divorciar. Já perdemos esse medo. Já fomos vencidos. Hoje, a chamada igualdade de gênero, nós já estamos quase perdendo essa batalha também. Sabe por quê? Porque tem propagandas na televisão incentivando o homossexualismo. Todas as séries que você assiste, você vê prática homossexual. Toda novela da televisão tem prática homossexual. A maioria das empresas, das grandes empresas do Brasil, fazem propagandas alusivas a homossexuais, ao homossexualismo. Aí, o que é que a igreja pode fazer, irmãos? Meus queridos, escutem.
Escutem, se nós não falarmos o que a Bíblia diz a respeito de todos os assuntos, não apenas do homossexualismo, não apenas do divórcio, mas da mentira, do falso profeta. Se o que a Bíblia está escrito não for suficiente para nos moldar, eu vou dizer, irmãos, não tem nada que a igreja possa fazer a não ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se o Evangelho de Jesus não nos moldar, não tem regra de igreja que vai moldar ninguém. É uma geração incrédula. Não acredita em absolutamente nada no que tange à religião. Espiritualmente, moralmente, eticamente, politicamente, religiosamente, familiarmente, esta geração está, meus amados irmãos, na iminência de sucumbir. E se a chamada geração Z não se arrepender e não se entregar a Cristo, o que será da próxima geração? E os especialistas dizem que a próxima geração serão aqueles que nasceram no final de 2010 até 2025. Então, para alguns especialistas, quem nasceu no final de 2010 até 2025 será uma geração que será chamada, ou que está sendo chamada, geração alfa. Geração alfa. Se a geração Z não se arrepender e não se derramar a Cristo Jesus, não se entregar a Cristo Jesus, o que será da geração alfa? O que nós estamos fazendo? Só nos resta anunciar, meus amados irmãos e amigos, que Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração. Escute. A esperança para a nova geração não é o pai, a mãe, o avô, a avó, o irmão, a irmã, o tio, a tia. A esperança para a nova geração não é a igreja. A esperança para a nova geração não é a liderança religiosa. A única esperança para a nova geração é Jesus Cristo. E se essa geração se esquecer definitivamente de Jesus Cristo, a nossa geração vai passar. E quem estará servindo a Jesus quando esta chamada velha geração passar? Eu faço uma aplicação prática. Quanto a nós, meus amados irmãos, servos de Jesus Cristo, que muitas vezes somos iguais ou piores à chamada geração Z. Quanto a nós, nos resta nos agarrarmos a Jesus Cristo, para não sermos consumidos pelo que estão nos vendendo hoje. A única forma de levar as gerações Z e Alfa a Cristo Jesus é nós mesmos mostrando no dia a dia, através das nossas atitudes, que a única esperança é Jesus Cristo. Irmãos, quem serão os líderes desta igreja se Jesus não voltar daqui a 25 anos? Como serão as pessoas que congregarão aqui?
existirá alguém que se denominará cristão? Ou nós teremos todos de igual modo desligados de Deus, ou seja, sem religião? Estamos caminhando, meus amados irmãos, estamos caminhando para o dia em que a maioria das pessoas não terão religião nenhuma. Sabe por quê? Porque há uma doutrinação antirreligiosa. Não é só anticristã, não. Não é só anticristã, não. É antirreligiosa. Há uma doutrinação antifamília. Antifamília. Escute, olhe para mim para vocês entenderem. Tem uma boa galera dessa chamada geração Z que nem pensa em casamento. Sabe? Tem uma galerazinha dessa chamada geração Z que estão procurando morar sozinhos. Sozinhos. Estava recentemente bem aqui perto, bem pertinho de nós, e falando com alguém, e fulano de tal, está morando sozinha. Eu digo, gente, e a fulano de tal, está morando sozinha. Sabe por quê? Porque a moda agora é uma chamada independência. Independência. Independência de tudo e de todos. De tudo e de todos. A maioria das coisas agora descartáveis. Usa e joga fora. Usa e joga fora. Usa e joga fora. Estamos caminhando, meus amados irmãos, para o dia em que nós iremos querer comer. Eu não vou nem me arriscar a dizer aqui o nome. O negócio moderno aí que a gente liga e o pessoal vai deixar a comida em casa. Para não ter que lavar prato. Para não ter que lavar prato. Eu não sei como já inventaram roupas íntimas descartáveis. Não, usou o dia inteiro, tirou, joga fora e tem outra bem aqui para não precisar lavar. Se Deus não tiver piedade de nós, se Deus não tiver misericórdia de nós, e se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós iremos nos tornar anti-religião, anti-Deus, totalmente incrédulos. Porque nós estamos sendo doutrinados a sermos assim. E um detalhe, e nós não estamos nem percebendo isto. Agora, para concluir aqui, querem que vocês fiquem mais pasmados ainda? Isto já chegou nos púlpitos chamados evangélicos cristãos no Brasil. No púlpito. Pessoas pregando contra a religião, contra a igreja, contra ser crente. Sim, nos púlpitos. Meus amados irmãos, em muitos templos hoje, eu até falei isso aqui há algum tempo aí atrás, eu não lembro quando, muitos templos hoje já não é mais um templo normal, comum. A paredona pintada de preto, o jogo de luz, brilhando para todo canto. E a galera lá vibrando. Alguns já não tem mais nem lugar para sentar. É todo mundo em pé, pulando. E alguém com a calça apertada, bem apertadinha, toda coisadinha assim, todo boçalzinho, com a luzinha, um foco só nele, e tudo escurão. E a pessoa dizendo que vai estar tudo certo, está tudo ótimo. E você vai vencer. E a pessoa sai dali, é verdade, e vazia de Deus. Totalmente vazia de Deus. Sabe por quê? Porque estão levando o povo a não ter compromisso com Deus. Porque Jesus confronta o meu pecado. Jesus, Ele quer que eu fique inquieto com o meu pecado.
O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem Jesus não é evangelho. O evangelho sem renúncia não é evangelho. O evangelho sem confrontar o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado, não é evangelho de Jesus. E nós estamos caminhando para termos igrejas totalmente alheias a Deus. Porque nós estamos aderindo à doutrinação que nos está sendo imposta nos dias atuais. Isso é preocupante. Mas a única coisa que me conforta é saber que os salvos permanecerão salvos e não partirão distante de Jesus Cristo. Jesus está prestes a voltar, meus amados irmãos. Eu acredito que o único sinal que ainda falta para Jesus voltar é só Ele mesmo vindo. É só o céu se abrir e Ele vindo. A sensação que dá é que parece que tem uma coisa pior do que a pandemia para acontecer. A sensação está tão esquisita, está tão assim estranha. O tempo está tão diferente, está tão esquisito, que parece que estamos na eminência de uma grande tragédia. Eu preguei na última quarta-feira, se eu não estou enganado, sobre um cheiro de morte que está havendo. Um cheiro de morte. Uma atmosfera pesada. Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. Agora não se iluda. Fazendo o paralelo com a população mundial, a igreja de Jesus é bem pequena. É um pequeno rebanho. É um pequeno rebanho. Serão milhares de milhões de salvos, sim, mas em comparação à população mundial, o rebanho é pequeno. Os muitos chamados e os poucos escolhidos. Que o Senhor Jesus tenha piedade de nós, para que hoje nós estejamos conscientes que o único legado que nós podemos deixar para as futuras gerações, de fato, é somente o Evangelho de Jesus Cristo e nada mais. Amém e amém.